Olá! Se você estava atento ou atenta no primeiro vídeo, você viu que ao apresentar aquele modelo com 5 passos envolvidos, no processo de pesquisa que tem a ver com dados, você reparou que eu falei que aquele é um processo idealizado, aquele é um processo simplificado para discussão, e aí nesse vídeo eu quero fazer 4 ressalvas àquele processo para a gente entender um pouco a coisa com mais nuances, com mais complexidade. O mundo em geral é complexo, né? Então, primeira coisa, para falar daquele processo, eu mostrei ele como 5 etapas, que primeiro acontece uma, depois a outra, né? Você está embaixo da árvore e aí cai uma maçã na sua cabeça, você pensa que deve existir gravidade, produz dados e assim por diante. Bom, esse é um processo que serve para a gente entender as partes gerais de uma pesquisa, mas que ele está muito diferente do que normalmente acontece na pesquisa. E aí o que eu quero dizer, né? Em geral, não é tão comum que você tenha uma pergunta, consiga coletar de primeiro todos os dados que precisa, faça uma análise de dados que produz toda a evidência que você precisa para responder a pergunta e não tenha, por exemplo, a ideia de coletar novos dados, de fazer novas análises, de mudar a sua pergunta de pesquisa, de ter novas perguntas. Né? Esse processo, em geral, ele se alimenta, ele é mais maleável e se alimenta mais das etapas que vão acontecendo, né? A gente vai aprendendo quando vai fazendo essas etapas. Em geral, a gente volta e revisa e muda as etapas anteriores. Então, um processo de pesquisa ele tem mais a ver com uma figura assim, eu acho, do que com a figura anterior que eu mostrei. É normal que ao interpretar uma evidência a gente tenha ideia de novas análises que podem ser feitas, talvez novos dados que precisam ser coletados, né? Novas perguntas que a gente pode mudar, que vão mudar as análises. Então, essa coisa ela é mais cíclica e mais maleável, mais iterativa, né, em pequenos ciclos, do que a minha figura anterior pode fazer parecer, e eu quero deixar claro que isso é natural. Em alguns casos, nós não queremos que algumas dessas retroalimentações aconteçam. Né? Por exemplo, você não pode fazer um teste clínico para examinar um remédio, se remédio 1 é melhor do que remédio 2, e depois de fazer o teste, mudar a sua análise de dados, aí você faz primeiro uma análise de dados, não encontra diferença entre os dois remédios, e aí você volta e muda a análise de dados e agora passa a encontrar uma diferença entre os dois remédios. Né? Isso pode ser feito com más intenções, né? Para produzir, posso mudar minha análise até conseguir um resultado, até conseguir uma evidência que me permita a interpretação que eu quero. Isso é indesejado. Em outros casos, não. Em outros casos é comum que você faça uma análise, produza alguma evidência, tenha ideias e mude sua análise ou produza novos dados para uma nova rodada de análise. Tá? Esse processo ele é contínuo e tem essa complexidade, além do que eu apresentei no vídeo anterior. A segunda coisa que eu acho importante de sempre ressaltar é que eu falei brevemente sobre o que são dados no vídeo anterior, mas essa é uma discussão que merece atenção. Né? A gente está falando o tempo todo aqui de fazer pesquisa baseada em dados, quantitativos, e é importante que a gente tenha clareza do que são dados. Isso, em geral, tem pouco espaço, na minha opinião, nos livros textos, nas discussões sobre metodologia científica, mas é importante perceber. É importante perceber, primeiro, né, que dados não são uma coisa da natureza. Dados são visões que nós temos sobre elementos, provavelmente, da natureza. Se eu quero estudar o desempenho no servidor web, eu posso fazer, jogar uma carga nesse servidor web e medir o tempo de resposta desse servidor. Se eu quero analisar se uma interface produz menos erros do que outra, eu posso coletar o número de erros que as pessoas fazem com a interface 1 e com a interface 2, por exemplo, para comparar. Mas o número de erros, ele é um dado que eu decidi criar sobre uma situação que eu provavelmente causei que acontecesse ou que eu decidi observar na natureza. Tá? E aí, nesse ponto, eu acho que tem duas coisas que eu sempre gosto de ressaltar para as pessoas para que a gente tenha isso ao lidar com dados daqui por diante. Primeiro é que existem pessoas no processo de criação dos dados. Então, tem decisões sempre subjetivas no processo de criar dados. Alguém precisa decidir que variável coletar, né? que elemento coletar, incluir nos dados, que elemento excluir dos dados. Alguém precisa decidir que números vão poder existir, que categorias existirão nos dados. Tá? E isso é importante. Pega um exemplo simples. Né? Você quer analisar se existe uma relação entre gênero e aprendizagem de matemática num curso de introdução à matemática na computação. Que gêneros você acha que existem?
que gêneros você vai presumir que existem para incluir nos seus dados? Homens, mulheres e o que mais? Essa é uma decisão importante. Pode ter pessoas que não se sentem representadas entre, né, homens e mulheres. Ou, para ficar num exemplo, né, atual de discussão desse tipo, que raças o IBGE decide que existem no Brasil, né? E assim por diante, que variáveis a gente quer incluir na nossa pesquisa. São todos elementos que têm subjetividade, sim, a gente não pode negar isso, que precisam ser reconhecidos no processo de produção dos dados. Eu, aliás, prefiro o verbo dados, que são produzir dados, falar sobre produção de dados, do que falar sobre coleta de dados. É muito comum se falar coleta de dados, eu entendo isso, mas eu acho que isso às vezes faz parecer, ou transmite a impressão para algumas pessoas de que os dados estão na natureza, né, e a gente vai encontrá-los. Não é bem assim. A gente tem papel ativo na produção de dados sobre a natureza ou sobre elementos que nos interessam, processos, fatos, pessoas, objetos que nos interessam. Tá? Então, dados têm esse aspecto. O outro aspecto importante de ressaltar é que dados são, né, algo que a gente decidiu retratar da realidade, e não são, portanto, a realidade. Para ficar de novo no exemplo do desempenho, né, em um curso de matemática. Como medir desempenho? Desempenho é nota? Desempenho é aprovação? Desempenho é capacidade de aplicar o conteúdo adquirido 6 meses depois, no momento imediatamente depois do curso, né? Como medir algo que nos interessa? É importante perceber que esse é um fator, né, determinante, né, assim, onde a gente toma decisões que impactam e que deixam claro que existe uma distância entre o dado e a coisa, o construto que nós queremos analisar, né? O construto que nós queremos analisar pode ser que seja a aprendizagem ou desempenho no curso. E como é que eu meço isso, né? Eu preciso decidir, escolher uma maneira de produzir dados sobre esse desempenho, que muitas vezes tem uma distância para o construto, para o desempenho, né? É o caso clássico de um teste de QI. Né? Você não pode abrir a cabeça de uma pessoa e ver como é a inteligência dela lá dentro. Você faz uma prova para tentar medir uma coisa que está dentro da cabeça da pessoa, que está na mente da pessoa, mas que você quer tentar medir através de um teste, que vai produzir um número que vai representar algo sobre o QI da pessoa, né? Mas não é exatamente o QI. Mesma coisa para facilidade de uso de uma interface, número de bugs de um sistema, né? Coisas desse tipo. E aí tem dois conceitos que são úteis para entender, né, essas diferenças entre o dado e a realidade, para além do processo que cria o dado, que são validade e confiabilidade. Né? Validade tem a ver com isso que eu falei antes, assim, qual a distância entre o que você quer medir, né, entre o construto, portanto, que você quer estudar, e a sua medição. Para pegar um exemplo clássico, né, qualidade de um software. Como é que eu meço qualidade do software? Talvez eu possa medir pelo número de bugs encontrados no software, num período de tempo. Né? Só que isso a gente sabe que não é a mesma coisa que a qualidade do software, a qualidade do código do software. Né? Porque pode ser que existam bugs lá que não foram encontrados. Mas, bom, é algo que ainda representa algum aspecto de qualidade, porque qualidade é muito difícil de medir, então a gente pode estar precisando medir alguns aspectos, algumas partes que sejam úteis. E eu não estou dizendo isso para a gente jogar fora todo o dado e dizer que o que a gente está fazendo nunca serve. É só que a gente precisa lidar com o dado, de número de bugs, por exemplo, como sendo um aspecto que fala da qualidade, mas sabendo que ele não é a coisa completa, pensando sempre sobre as limitações do nosso dado e as limitações das conclusões que nós poderemos ter, das interpretações que nós poderemos fazer, né? E de como isso responderá nossas perguntas de pesquisa. O segundo ponto que é importante falar sempre quando a gente fala de dados, de medição de dados, né? Um é a validade da medição de dados, tá? E validade se usa em outros contextos, aqui eu estou falando de validade de medição. E o outro é a confiabilidade da medição também. Pega um exemplo aqui, medir tempo de resposta de um serviço, de um servidor, de uma API, é uma coisa que toda vez que você mede esse tempo de resposta, ele vai dar um valor diferente. Né? Nunca dá o mesmo valor, porque tem várias fontes de ruído que fazem esse valor variar. A CPU estava ocupada, a memória, a rede, não sei, muitas questões podem acontecer no sistema operacional, no hardware, na rede, em vários pontos. Isso gera alguma variação. Tá? Esse é um dado menos confiável do que se eu meço a altura de uma pessoa várias vezes. A altura de uma pessoa sempre vai dar o mesmo valor.
né, se eu medir bem, com precisão. Se eu usar uma fita métrica, se eu estiver medindo peso da pessoa, bom, a confiabilidade da minha medida depende da precisão de minha balança. Pode ser que seja uma balança muito precisa e dê sempre o mesmo peso. Pode ser que seja uma balança que dá pesos diferentes. Tá? Quando eu comparo essas duas coisas, a gente vê que a gente tem medições que podem ter diferentes padrões. Por exemplo, uma medição pode, aqui embaixo à direita, ser tanto confiável quanto válida. Usando essa metáfora aqui do alvo, isso quer dizer que ela mede sempre a coisa que eu quero, que é esse meio aí do alvo, e com alta precisão. O erro que eu tenho é baixo em torno dessa medida aqui. Né? Eu posso ter muita precisão, pouca validade, posso ter as 4 combinações. Você pode dar pause no vídeo e dar uma olhada aqui nas 4 combinações para ver como elas funcionam. E imaginar algumas medidas, né, que podem ser úteis de pensar. Por exemplo, eu acho que uma coisa interessante de pensar é uma prova comum de uma disciplina, na minha opinião, ela tem validade limitada e tem confiabilidade limitada. Assim, se eu aplicar a mesma prova 2 vezes para um aluno, acho que é possível até que esse aluno tenha desempenho diferente em 2 provas. E eu tenho certeza que a prova, ela, assim, depende. Existem provas que não medem exatamente o aprendizado, né, do aluno. A gente quer que uma prova meça o aprendizado bem, mas, bom, não sei, às vezes mede, às vezes não mede. Né? Tem um outro exemplo bom de confiabilidade que eu gosto, é o Ibope, esses institutos de pesquisa, quando eles te ligam e eles querem saber se você... Eles querem saber sua renda, porque isso influencia o voto, que eles vão te perguntar, a tua opinião. Mas eles sabem que, se eles te perguntam qual é a sua renda, as pessoas, pelo menos no Brasil, elas são bastante reticentes em revelar a renda e elas mentem muito sobre a própria renda. Elas não dizem ou mentem, dificultando uma medição confiável. Tá? Em lugar disso, o que o Ibope desenvolveu e resolveu o problema é que eles perguntam se você tem um celular pré-pago ou pós-pago. Ou pergunta semelhante, mas eles perguntam se você, né, tem um hábito de uma pessoa de mais alta renda ou mais baixa renda, e é um hábito que, em geral, as pessoas não acham invasão de privacidade responder, então é comum que as pessoas respondam isso, e aí sim você tem uma medição de faixa de renda mais confiável, né, do que a medição que você teria se você perguntasse a renda de fato. Isso para entender, a gente não vai mergulhar em detalhes aqui sobre aspectos da confiabilidade, mas eu acho que isso dá um feeling de que sempre existem aspectos de validade e de confiabilidade que separam, né, que fazem a gente, que são úteis de perceber para entender a diferença entre o dado que a gente está usando e a coisa que a gente está estudando, né, o construto que a gente está estudando, e, portanto, o que a gente deve levar em conta na hora de fazer interpretações e conclusões. Finalmente, o tempo todo eu estou falando aqui de dados quantitativos, mas eu acho que é muito importante saber que essa não é a única forma de fazer pesquisa, essa não é a única forma de fazer ciência. Né? Existem pesquisas que não se baseiam em dados. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa provando que P é igual a NP. Ou, né, olhar as pesquisas de Turing. Os artigos de Turing, como pesquisadores, eram artigos da matemática que tinham provas de teoremas, que têm proposições de modelos, tá, que são teóricos, que não são construídos baseados em dados nem em análise de dados. São plenamente válidos e importantes para a área da gente também. Espero que você ache Alan Turing importante para a área da gente também, por exemplo. Da mesma maneira, sim, a matemática é uma das formas, tem outras formas de fazer pesquisa teórica. Da mesma maneira, tem gente que estuda outros tipos de dados que não são quantitativos. Os dados qualitativos são muito importantes também. Por exemplo, você pode fazer um estudo de observação do que acontece quando uma pessoa está usando uma aplicação. Você pode fazer um estudo examinando como diferentes pessoas organizam os seus desktops, né, a área do desktop, e entendendo as razões delas para fazer isso. Você pode analisar quais são as dificuldades, entrevistar pessoas do espectro do autismo para entender quais são as dificuldades que elas encontram ao usar redes sociais. Né? Em todos esses casos você pode estar produzindo texto, filmagem, imagens, né, outros tipos de dados sobre essas coisas que te interessam, que vão precisar de outros tipos de análise que não são quantitativos. Esses outros tipos de análise não são menos científicos, tá? Só são
uma parte do mundo da metodologia científica que nós não vamos analisar nesse curso agora, mas que são muito importantes, que são cada vez mais usados também na ciência da computação. Bom, gente, isso encerra nosso passeio pelas 4 ressalvas que eu queria fazer, né, para complexificar um pouco o vídeo anterior e aumentar o entendimento de vocês sobre o contexto, né, do uso de dados quantitativos e da análise de dados quantitativos para a pesquisa em ciência da computação. Até o próximo vídeo.